A paz do Senhor, queridos, seguindo firmes e constantes neste nosso estudo da Palavra do Senhor pela Escola Bíblica, e nós estamos estudando um assunto muito importante para nós, que é seitas e heresias. Nós temos falado que nos últimos tempos tem surgido muitos grupos que estão ensinando muitas coisas, e nós já vimos que nós não podemos ser crianças, porque não podemos ser enganados por falsas doutrinas. E o nosso propósito aqui é dar pelo menos um estudo básico sobre seitas e heresias. Não dá para estudar todas as seitas, porque são muitas. Então, pelo menos aquilo que é básico. Nós falamos na aula anterior que a melhor maneira de conhecer uma nota falsa é conhecendo bem a verdadeira. Lembra disso? Pois é. Então nós vamos estudar a palavra e nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Mas antes vamos orar, pedindo que o Espírito Santo venha falar conosco e nos ensinar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede, para que possamos estudar a tua palavra. Bendito, Santo Espírito Santo, nós te convidamos para que tu venhas ser o nosso ensinador, aquele que irá nos guiar, como a tua palavra diz, a toda verdade. E nós queremos aprender com o Senhor. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, livrando-nos dos erros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, então. Na aula anterior, nós paramos falando sobre como saber, como identificar uma seita ou um grupo, que ensina heresia. E nós vemos que nós temos que ver o que esse grupo ensina sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, o pecado, a salvação, os últimos dias, coisas dessa natureza. E nós vamos começar hoje falando sobre Deus. Ao final de cada exposição, eu vou colocar, conforme você tem na tua apostila, o que nós cremos, e ao final do que nós cremos, nós vamos colocar aquilo no que os outros grupos creem, como é que eles ensinam, qual é a visão que eles têm acerca desses assuntos. Então, para nós, começando aqui, no número 6, no que nós cremos? Como nós cremos? Em relação a Deus. Como nós cremos? Quem é Deus para nós? Deus é uma força, como alguns dizem, espiritual? Deus é um ser impessoal? Quem é Deus? Quem é Deus? O que você pensa sobre Deus? Então vamos lá. Nós cremos que Deus, primeiramente, é o único Deus. Que não existe, para nós, não existe outro Deus. Por quê? Nós cremos na palavra do Senhor. E a palavra diz que o Senhor é único, que não há outro Deus além dele. Há grupos, e você vai ver isso depois, nós vamos mostrar isso, que creem em vários deuses. É verdade. Tem grupos que ensinam que não tem um Deus só. É muito pouco para o tamanho do mundo. E outra coisa que você já deve ter ouvido falar é assim, Deus é um só. Existe esse pensamento também, Tá. Então aí pelo menos se bate com aquilo que nós cremos, Mas como é que é esse Deus? Como é que ele é? Tá, Deus é um só, tudo é Deus. Olha lá, é outro conceito. Que tudo é Deus. Tem segmentos que creem que Deus está em tudo. Até na matéria. Tá? Isso chama-se panteísmo. Bom, vamos ver para nós quem é Deus. Pastor, mas eu já creio em Deus. Tá bom. Até porque nós já estudamos sobre Deus, não é? Mas vamos recordar algumas coisas que nós estudamos. Em Tiago capítulo 2, abra comigo a palavra do Senhor. Na carta de Tiago, o capítulo 2. Ele vai dizer assim, é uma pergunta que ele faz, No versículo 19.
ele fala assim: você crê que há um só Deus? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Então, ele fala que até os demônios sabem, na parte B do versículo, os demônios também creem e estremecem. Então, Deus, querido, a primeira coisa nós temos que crer e afirmar que Ele é um só. Ele é um só. Mas não no sentido, preste atenção nisso, hein? Preste atenção. Tipo, Alá, Buda e outros seres que são colocados como Deus. Em cada lugar ele é conhecido por um, mas ele é um só. Não é nesse sentido que nós estamos ensinando. Estamos falando que Deus é único, que não existe outro Deus, e que aqueles que se chamam Deus não são Deus na verdade, que é o que o Paulo vai falar em 1 Coríntios, abra comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. O Paulo vai dizer isso, tem muitos que se chamam ou são chamados de Deus. Paulo fala isso, muitos são chamados, mas eles não são Deus coisa nenhuma. Coríntios 8, assim, Paulo está dizendo assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Olha lá, não há outro Deus, não há outro Deus, um só, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, não é? Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. E ele fecha no versículo 7 um raciocínio, ele fala assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, já duas menções na palavra que afirmam que há um só Deus. E para fechar, Efésios capítulo 4. Efésios, o capítulo 4, versículos do 3 ao 6. Tá? Eu vou ler só o versículo 6, depois você pode ler o outro, tá? Ele fala assim: um só Deus. Ele fala que há um só corpo, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então Deus é um, querido. Não existe outro Deus. Existem aí entidades, existem aí pessoas que creem e falam de outros deuses, mas Deus é um só, tá? E uma coisa interessante, embora ele seja um só, nós cremos, por aquilo que nós enxergamos pela palavra, que ele é um ser composto por três pessoas distintas entre si, tá? Mas iguais. É isso mesmo. O Pai, Jesus, né, o Filho e o Espírito Santo. Nós já vimos isto em momentos anteriores da nossa escola bíblica, mas vamos relembrar aqui. Deus é um Deus trino. Essa palavra trindade, né, a trindade como é conhecido, ela não tem na Bíblia. Não, pastor, não tem. Então Deus não. Então como é que a gente pode ensinar isso? Se não tem na Bíblia a trindade. Eu disse que não tem a palavra, o termo trindade. Mas a Bíblia nos mostra que tem três pessoas que são iguais e têm os mesmos
atributos. Nós vamos ver aqui, tá? O Pai, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo. Então, repetindo, na Bíblia não tem a palavra trindade, você não vai encontrar na Bíblia isso. Essa expressão trindade, esse termo, ele foi usado por um homem, querido, no 2º século da igreja, porque discutia-se isso, né, como é que Deus era composto, e ele mostrou pelas Escrituras, junto com outras, evidente, que há uma concordância de que, embora Deus seja um, ele é composto por 3 pessoas que são coiguais. Tá? O próprio Pai, né? A gente fala Deus, quando fala assim Deus, em quem você pensa já? É no Pai, não é? Não é assim que vem à sua mente? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas quando falamos Deus, nós falamos de 3 pessoas, tá? Antes da gente prosseguir aqui pelo nosso versículos que estão aí, tem um que eu não coloquei e eu queria falar com você sobre ele, para explicar algo para você. Abra comigo em Gênesis capítulo 1. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Nossa, que difícil achar esse, hein? Demorou muito, hein? Para achar Gênesis 1:1, não demorou? Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem foi que criou os céus e a terra? Deus. Agora, venha comigo para o versículo 26 a 28, do capítulo 1 ainda. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e todo o réptil que se move. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora eu queria que você observasse algo comigo. Aqui aparece: no princípio criou Deus. Dá uma ideia de singular, não dá? Criou Deus os céus e a terra. No versículo 26, diz assim: e disse Deus, façamos. Agora aqui está no plural. Se fosse seguir a linha de singular, seria: e disse Deus, farei o homem. Faço o homem. Não é assim? Seguindo a questão da concordância aí, seria: faço o homem. Mas perceba que aparece o verbo aí no plural. Façamos. Façamos. Então, nós temos aqui uma questão a ser esclarecida. Primeiro, a palavra usada no hebraico para Deus aqui, querido, é a palavra Elohim. Elohim. Tá? Essa palavra, ela tem consigo uma pluralidade. Ela pode ser aplicada a anjos, presta atenção nisso, a anjos e a seres divinos, tá? Uma palavra do hebraico. Então,
foi um ser divino que criou o homem, foi ou não foi? Porque se a palavra Elohim é plural e se aplica não a homens, então não é homem que está sendo criado, né? Um homem criando o outro, certo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, importante, hein? Anjo, nós estudamos anjo, sim ou não? Estudamos angelologia. E o que nós aprendemos sobre os anjos? Que eles são criaturas e eles não têm a capacidade de criar. Ponto. Segundo ponto, terceiro ponto agora, né? O primeiro é que tinha que ser uma divindade, para poder dizer aqui, porque a palavra Elohim refere-se a uma divindade, ou a anjos. Então, divindade, ok, mas a anjos não, porque anjo não cria, não cria. E o terceiro elemento, anjos não são imagem e semelhança de Deus. Veja que é um ser que não tinha, ou melhor, ia ser criado um ser que teria algo que os anjos não tinham, que é a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, por aqui, nós já começamos a perceber, queridos, que há uma pluralidade em Deus. Tá ok? Elohim, no princípio criou Deus, no princípio criou Elohim. É uma palavra plural, deuses. Então, se fôssemos ler no português, o versículo 1 de Gênesis, ficaria assim, ó. No princípio criou deuses. Não dá, para nós não dá, né? Mas no hebraico aparece a palavra Elohim. A palavra Elohim já traz consigo a ideia de mais que um. Tá bom? Então já é um caminho para a gente entender, né? Essa questão da Trindade, que, como eu disse para você, não tem essa palavra na Bíblia. Não tem esse termo. Essa ideia da Trindade, ela é construída fazendo assim como nós estamos fazendo. Vamos ver como que aparece Deus na Bíblia. E nós vamos ver que 3 pessoas na palavra carregam os mesmos atributos e as mesmas capacidades. Tá bom? Então, são 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. É um ser que é composto por 3 pessoas distintas entre si, porém iguais. Tá bom? Muito bem. Vamos em frente. O Pai, tá? Então vamos lá, uma das pessoas. O Pai, foi o que eu disse anteriormente, né? Quando nós falamos Deus, pronto. A primeira imagem que nos vem à mente é do Pai. Deus, já pensa naquele homem mais velho. Eu estou usando aquela imagem que geralmente é construída para nós, né? E que Deus é um homem velho, com barba e coisas assim. Não é assim que nós temos construída a imagem, né? Então, aquela imagem de Deus, um homem velho, um homem barbudo, e a gente quando fala Deus, já vem imediatamente aquela imagem de um ser, de um homem velho. Mas o Pai, tá? Em João capítulo 6, vamos lá para o Evangelho de João. Veja que existe essa pessoa na Trindade. Agora, um fato interessante para nós também, enquanto você abre aí em João, já abri, pastor. Ô, meu irmão, desculpe então, espera aí, desculpe, espere aí. É que no princípio lá, Jesus estava na forma da palavra. Ele não estava na forma de filho ainda, né? Ele estava na forma da palavra. Nós vamos ver aqui em João, capítulo 1, versículo 1, que fala: no princípio era a palavra. Não fala o filho. No princípio era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, tá? Se fez filho. É uma coisa, mistérios de Deus, querido. João capítulo 6, versículo 27, diz assim: trabalhai
não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então olha aqui, né? A expressão Deus sendo usada para o Pai. Certo? Estou falando da composição de Deus. Então Deus, o Pai. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer o seguinte, 1 Pedro 1, 2. Ele está falando assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Por que ele fala Deus Pai? Por que é necessário colocar Deus Pai? Se não houvesse essa distinção de pessoas na Trindade, não haveria a necessidade desse substantivo aqui, Pai. E poderia falar apenas Deus. Então, você percebe que os apóstolos, eles colocam dessa maneira, porque há um conceito construído. Eles sabiam que havia mais pessoas, né? Por exemplo, o próximo é Jesus. Então, a segunda pessoa. Quando eu falo segunda aqui, não é na ordem de importância. Há uma maneira de falar que é assim, ó, a terceira pessoa da Trindade. Pelo menos eu particularmente não gosto de usar esta expressão, porque dá a impressão de usar essa expressão. Quando a gente usa essa expressão terceira pessoa, dá a impressão que a categoria é inferior. A Bíblia não tem essa categoria, primeira, segunda pessoa, terceira. Então eu particularmente não gosto de usar a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não existe essa ordem, esse numeral aí. Tá? Então o Pai, Jesus, né, o Filho, na época era a palavra, que é o que nós vamos ver aqui. Então a outra pessoa da Trindade, eu gosto de colocar assim, Jesus, né? Em João capítulo 1, é o texto que está na tua apostila. João capítulo 1, Evangelho, tá? Evangelho de João, o capítulo é o 1, e o versículo também é o 1, é o primeiro. João 1:1 diz assim: no princípio, querido, no princípio, é assim, no momento, porque nós sabemos que as coisas são eternas, Deus é eterno, e Jesus, nós vamos ver agora, já estudamos também em Cristologia, Ele é eterno, como o Pai é eterno. Então, no princípio, no início de algo, né? Às vezes essa expressão aparece. Para que, olha, no princípio era o verbo, a palavra, logos. A expressão aqui é logos, palavra, do grego. E o logos, o verbo, a palavra, estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha aí. A mesma palavra Deus usada para Deus, o Pai, fiz um trocadilho aqui. A mesma palavra Deus usada para o Pai é usada para Jesus. A mesma. Tá? Então, ele, versículo 2, estava no princípio com Deus. Presta atenção agora. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, aqui em João está dizendo que Jesus, aqui está falando de Jesus, amados, Ele era Deus.
E ele criou todas as coisas. Lembra que eu falei para você que anjo não é criador? Então não podia estar se referindo a anjo ou a anjos, quando em Gênesis 1, 26 fala, façamos o homem. Deus não está falando com anjos. Guarde isso. Deus não está falando com anjos. Anjos são criaturas. Numa maneira assim, bem aberta, Deus está falando consigo mesmo. Façamos o homem. Porque ele tem nele essa constituição plural. Façamos o homem. Ele está falando para o Filho, está falando para o Espírito. O Filho, no caso, nós sabemos hoje que é, né, Jesus. Mas está falando para a palavra, façamos. Ele está falando para essa outra pessoa, façamos. Essa pessoa que se tornou filho. Uma parte de Deus que se tornou filho. É o próprio Deus. A gente vai ver isso aqui. Jesus é identificado como o próprio Deus. No versículo 20 ainda, de João 1, veja aí, aliás, versículo 20 não. No capítulo 20 de João, está na apostila. No versículo 28, João 20, Evangelho. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. Diz assim, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Isto aqui, queridos, para um grupo, que eu vou falar dele com vocês aqui, tem um grupo aí, nós vamos falar dele já com você. Isso aqui para eles é uma bomba atômica, que tem um grupo que fala que Jesus não é Deus, tá? Eu vou mostrar no que eles creem. Então isso aqui para eles, quando for falar de Jesus, né? Isso aqui para eles é uma bomba atômica, tá? A gente fala depois sobre isso. Então, a outra pessoa da Trindade, nós estamos mostrando para você aqui como a gente encontra, como a gente compõe essa ideia de Trindade. Nós vamos falar de Jesus ainda, tá? Mas já fica aqui alguns pontos para nós. Mas aqui a princípio é a composição da Trindade. O Pai é chamado de Deus. Jesus também é chamado de Deus. Lá em Tito, veja aí, Tito, capítulo 2. Abra aí. Timóteo, depois Tito. No capítulo 2, versículo 13, você tem esses textos na tua apostila. Tito 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Segundo Pedro, vai para frente um pouquinho aí, você está em primeiro, vem para segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, e apóstolo, ou servo, e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja que o termo Deus está ligado ao termo Salvador. Tá? Refere-se à mesma pessoa, que é Jesus. Então Jesus, agora como é que Deus teria uma pessoa só, se o Pai é chamado de Deus e uma outra pessoa, o Pai que é uma pessoa, e uma outra pessoa também é chamada de Deus? Seria uma contradição, certo? Só que a Bíblia não se contradiz, ela se explica. Por isso que, embora, mais uma vez, não tenhamos a expressão Trindade usada na Bíblia, por esses versículos você percebe que existe esta estrutura, tá bom? Tem mais alguns versículos aí que você pode ler, que está na apostila,
Mas eu quero falar agora da outra pessoa que compõe Deus, que é o Espírito Santo, que é pouco mencionado. Eu penso que fala-se pouco sobre o Espírito Santo. Nós falamos muito pouco do Espírito Santo. E tem pessoas que acham que não devemos falar muito mesmo não, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Querido, ele é mais uma pessoa da Trindade. Em Atos capítulo 5, nos versículos 3 e 4, é o que nós vamos encontrar algo aqui. Diz assim: disse Simão, então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço e da herdade, do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que, Pedro pergunta para o Ananias, por que você formou esse desígnio no teu coração? Você não mentiu a homens, mas a Deus. Bom, mais uma pessoa sendo chamada de Deus. Deus, né? O Pai. Jesus. E agora o Espírito Santo é chamado de Deus. Veja como você constrói esse conceito estudando a Bíblia. Foi isto que aquele que eu falei que os irmãos do início da igreja fizeram. Não tem a expressão trindade, mas você vê que os três, o Pai, o Filho e o Espírito, são chamados de Deus. Agora, se Deus é um, como é que três podem ser chamados de Deus? Portanto, um Deus formado por três pessoas distintas. Agora, querido, isto é um mistério. Isto é um mistério, tá? Existem várias formas que as pessoas procuram para mostrar isto. Uns falam da água, a água no seu estado sólido, líquido ou gasoso, ela não perde as suas propriedades em qualquer um desses estados. Seja no estado líquido, gasoso ou sólido, ela é água do mesmo jeito e com as mesmas propriedades. Ela não altera a sua constituição, a sua composição a despeito do estado em que ela se encontra. Tá bom? E tem um outro texto aí, né, em referência ao Espírito Santo, que é primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Você está em Atos, vem para Coríntios, capítulo 2. Quero que você venha comigo. Coríntios 2, né? Vamos aqui. O versículo é o versículo 10. Coríntios 2, eu fiquei aqui vendo uma coisinha e me esqueci de abrir a Bíblia, olha só. Eu estou indo bem devagar para você, porque eu preciso colocar bem colocado em você isso. 1 Coríntios 2, versículo 10, olha. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tá vendo? Como é que ele vai conhecer as coisas de Deus? Quando fala que conhece penetra as profundezas, é assim, ele está misturado, é nesse sentido a palavra, está ali misturado, está ali composto juntamente, tá? Então, voltando ao nosso conceito aqui, na sua apostila, olha, Deus é um, composto por três pessoas distintas entre si, mas iguais, tá? Quando nós vamos falar, por exemplo, de Jesus e do Espírito Santo, a gente vai voltar aqui um pouquinho, tá? Ok? Então, aqui já até resume um pouquinho aquela ordem de coisas que a gente fala, o que essas pessoas pensam, né? Sobre Deus,
sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Se eles não reconhecerem que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus, já estão fora daquilo que a palavra coloca. E esse grupo que eu falei para você, que nós vamos falar dele no que eles creem, eles têm esses dois pontos, eles divergem muito em relação a Jesus e em relação ao Espírito Santo. Mas segura aí que a gente vai ver isso, tá bom? Estamos falando sobre Deus ainda, tá? Estamos falando sobre Deus. Então Deus é um só, composto por 3 pessoas. Que mais Deus é? Vamos lá. Item 2 da tua apostila. Eterno. Então, o suposto grupo, né? O que ele pensa sobre Deus? Um outro ponto é como nós cremos em Deus. Então, nós cremos que Deus é eterno, que Deus não tem origem. É outra coisa complicada, né? Porque para nós tudo começa e termina. Nossa vida, então... Isaías 43, versículo 13. Tá? Nós já estudamos sobre Deus, estou apenas recapitulando com você. Isaías 43, versículo 13, vai dizer o seguinte, olha o que o Senhor fala. A eternidade de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Tá? Então Deus é eterno. Deus está antes de todas as coisas. Ele não tem dia, né? Assim que ele nasceu. Então Deus é eterno. Nós vamos ver aqui que tem grupos que falam que Deus não é eterno. Não tem nem como sustentar uma teoria dessa. Só tem uma maneira, querido, de crer em um Deus. É que Ele é eternamente. O Senhor fala no livro de Êxodo para Moisés, né? Capítulo 3. Vamos lá comigo. Não está na apostila, né? Eu não pus, olha só. Eu me esqueci de pôr na apostila. É Êxodo, o capítulo é o 3, quando o Senhor vai falar com Moisés naquela sarça. Veja só. Êxodo, o capítulo é o 3. Deus está falando com Moisés. No versículo 13. Deus chama Moisés para ir até o Egito, certo? Aí Moisés fala para Deus no versículo 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Tá? Essa frase aqui, eu sou o que sou, é assim, aquele que é por si só, aquele que é desde sempre. Nesse sentido, é a afirmação aqui da palavra, do termo no hebraico, tá? Então Deus tá falando, o Senhor está falando aqui através de Moisés, diga que o Eterno, tá? O Eterno me enviou até vocês. Eu estou pegando aqui o texto do original para mostrar para você, tá? Ó, o eu sou, tá? Tá aqui, o eu sou. Ok? Então tem esta ideia de aquele que é eternamente, o eterno, aquele que sempre existiu, aquele que sempre será. A ideia seria assim, o que era, é assim, ó, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será é que te enviou. Diga para eles isso. E nós vamos ver isso também, já vimos isso
que Jesus usa a expressão eu sou. Por isso que pegaram em pedras para apedrejá-lo. Quando ele fala eu sou o pão, tem que pegar em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Ele usa essa expressão várias vezes, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho. E houve uma ocasião que ele falou eu sou e pegaram em pedras, porque ele se fez para os judeus igual a Deus. Então Deus é eterno. Conforme nós vamos ver, tem grupos que não creem num Deus eterno, tá? Vou falar com você de um grupo chamado gnóstico, está na apostila, é o gnosticismo, tá bom? Eles têm uma ideia... Eu peguei alguns grupos, tá, para dar alguns conceitos de onde surgiram muitas coisas que entraram até na igreja, tá legal? Bom, outra coisa, terceira, Deus para nós, é evidente, é o Criador de todas as coisas, já vimos isso, certo? Lá em Gênesis 1, né? E em Isaías capítulo 45, no versículo 18, vai nos falar exatamente isso. Isaías 45, o próprio Deus fala, né? 45, 18. Diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou, olha lá de novo, você está vendo aqui, ó. Eu sou o Senhor e não há outro, viu? Nós já vimos, né, que Deus é um só. E esse sou aqui é referência também àquilo que ele falara para Moisés, tá? Então Deus criou todas as coisas, Deus é o Criador de todas as coisas. Nós vamos ver desse grupo gnóstico aqui, que está na tua apostila, que há um conceito entre eles, que teve um chamado demiurgo, que é um Deus menor. Você vai ver a confusão que eles fazem, eu vou explicar para você isso aqui. Tá legal? Bom, outra coisa que a palavra nos fala sobre Deus, querido, que Ele é santo. Que Ele é santo, que Ele não tem pecado, Ele não tem mancha em si mesmo. Lá em Isaías 43, 15, eu estou no 45, vamos voltar um pouquinho. Isaías 43, 15. O Senhor diz, né? Ele fala assim, olha: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso Rei. E a palavra santidade significa ser separado, ser imaculado. E por isso que está aqui na nossa apostila, ó, separado da criação. Eu queria explicar para você isso. Separado não é no contexto assim de distante. Por favor, entenda isso. Não é? Quando colocamos aí, Deus é um Deus que está separado da sua criação, é porque existem grupos, querido, que eu falei para você, o panteísmo, né, que ensina o panteísmo, que fala que Deus está em tudo. Bichos, matéria. E não é. Deus é um Deus à parte da sua criação. Por quê? Porque Ele é mais que a sua criação. Ele fala aqui, ó, eu sou o Senhor, né? O 43:15, né? Ele fala assim: eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Você vê que Deus fala assim: eu estou separado. Ele vai falar em números: eu não sou homem. Eu não sou homem. Tá ok? Então, quando colocamos aí separado, queridos, não é no sentido assim de que Deus é um Deus à parte da sua criação, que não se importa com a sua criação. Não é nesse sentido. É no sentido de que Deus é mais do que a sua criação, tá bom? Deus está acima da sua criação. Amém? Tanto dos homens como dos anjos, todo ser criado. Que bom! Aprendeu mais um pouco hoje? Lembrou alguns conceitos? Pois é. Então, na aula que vem, não deu tempo para fazer isso hoje, mas você tem aí na tua apostila, já dá uma lida sobre o que alguns grupos pensam sobre Deus. Qual é o conceito que eles têm sobre Deus? Você vai ver que tem conceitos bem diferentes daqueles que nós cremos, porque enxergamos assim na palavra de Deus. Tá bom? Então Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até a nossa próxima aula.